Ela tinha uns 17 anos, morava com os pais no sítio, bem no interior mesmo. Uma noite, depois de uma festa que ela tinha ido na casa de uns vizinhos, ela decidiu voltar sozinha. As outras moças foram em grupo pela estrada maior, mas a minha avó era mais corajosa e também a mais teimosa. Então preferiu cortar caminho pela estradinha que passava perto de um curral velho, meio caindo aos pedaços. Ela dizia que o lugar já era estranho de dia, mas à noite dava uma sensação de abandono, sabe? Um silêncio pesado. Então assim, por conta disso, ela caminhava com muita pressa. Ouvindo só os passos dela e o canto dos grilos, o ar estava bem frio e a lua até que iluminava tanto que parecia quase dia. Foi nesse momento que ela parou de repente. Isso porque no meio do caminho, parado, estava um bode. Ela dizia que nunca teve medo de animal, já tinha criado galinha, porco, até enfrentado boi brabo. Mas aquele bode tinha algo diferente. Ele não se mexia, não pastava, não respirava pesado como os outros. Ele estava só lá parado, de frente para ela, olhando. E aquele olhar, sabe, a minha avó sempre fechava os olhos um instante quando ela lembrava, como se ainda sentisse aquilo. Ela dizia que o olhar do bicho era fundo, fixo, como se atravessasse a gente. Não era um olhar de animal, era um olhar de gente. Minha avó tentou continuar andando, desviando meio que pro lado, né? Não sei nem como ela teve coragem, mas ela fez isso. Mas o bode também se movia, acompanhando ela. Ela parava, ele parava. Ela mudava de direção, ele mudava também. Não tinha barulho de casco, não tinha poeira levantando, só o silêncio e o coração dela disparado. Então, ela levou a mão até o bolso do vestido e puxou um terço que sempre carregava. Quando ela fez o sinal da cruz, o bode deu um passo à frente e foi nesse momento que tudo ficou pior. Ela dizia que o bicho começou a se erguer, bem devagar, até que ele ficou de pé nas duas patas de trás. Ficou alto, torto, meio cambaleando, mas parecia um ser humano. Os chifres, que antes eram pequenos, na sombra projetada pela lua, se tornaram enormes, retorcidos, como se tocassem o céu. Minha avó tremia, mas continuou rezando em voz baixa. Só que assim, ela sentiu algo a mais. O ar mudou, ficou muito pesado e difícil de respirar, com um cheiro forte de enxofre misturado com terra molhada. O bode, ou o que quer que fosse, não tirava os olhos dela. Ela fechou os olhos com força, rezando cada palavra como se fosse a última. Disse que sentia um vento forte passar por ela e mesmo sem nenhuma árvore por perto. E então veio um silêncio absoluto. Quando ela abriu os olhos, o caminho estava vazio. Não tinha bode, não tinha sombra, não tinha nem marca de cascos ali no chão. Era como se nada tivesse acontecido. Minha avó então não andou, ela correu até em casa. Chegou trêmula, branca, assim, estava pálida como um papel. A mãe dela acudiu, tentou perguntar o que tinha acontecido, mas ela não conseguiu explicar direito naquela noite. Ela até ficou de cama por uns dias, sem vontade de comer, só ali lembrando do que havia visto. E ela sempre terminava dizendo a mesma coisa, olhando pra gente com um olhar sério que dava até arrepio. Não era um bode, não era bicho, era outra coisa e eu sei o que eu vi.